Estamos de volta com mais um episódio do Vira o Disco, o episódio mais charmoso da cidade. Dessa vez, o 9º episódio, olha só, já estamos chegando no 10º episódio, que maravilha, com bons nomes, bons convidados, o pessoal está gostando. Estou muito feliz com o resultado e por falar em resultado, para ter resultado eu preciso que você que está nos assistindo aí, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para fortalecer. A gente está crescendo, estamos com 37 inscritos, olha só, 37 pessoas já visualizando o que a gente produz, é uma coisa boa. Semana passada era 20 e poucos, então tem que pensar positivamente. É importante registrar que esse podcast é gravado aqui na Arc Assessoria Digital, no 2º andar do Shopping Goiabeiras, em frente à Academia Bodytech. Então, se você também pensa, tem vontade de ter o seu podcast próprio, os seus cortes, o seu conteúdo, só entrar em contato com eles para você ter um podcast bem bacana. Não vai ser o mais charmoso da cidade, porque esse é o meu. Mas você pode ser o segundo mais charmoso da cidade, quem sabe. Por fim, vamos ao nosso ritual, né, de apresentar o nosso convidado. Espera aí que faltou uma coisa. Com a graça de Deus, vamos fazer mais um programa específico de pedir a graça de Deus. Então vamos começar aqui no Vira o Disco, meu caro. A gente começa com o lado A, né? Você que entende muito bem de música sabe que o lado A é que ele normalmente ficam as músicas mais conhecidas e que as pessoas conhecem. Então, sim. Quem é o Wellington Ribeiro? Ou Well Ribeiro, para os mais íntimos, né? Guitarrista, produtor musical, engenheiro de mixagem e produtor de eventos de cuiabano, com mais de 15 anos de indústria fonográfica. Iniciou a carreira em 2008 e construiu uma reputação pela excelência técnica e versatilidade entre gêneros, atuando em todas as etapas de produção fonográfica, da pré-produção à masterização. Mesmo mantendo estúdio e base em Cuiabá, seu trabalho de engenharia de som já alcançou produções em mais de 10 países, somando mais de, atenção ao número, 80 milhões de plays em plataformas de streaming. Como instrumentista, guitarrista da banda de rock Ponto 6 e de vez em quando toca com a galera mais ou menos aí. Raimundos, Charlie Brown Jr., é amigo do próprio Digão, é amigo do Marcão, do Pinguim, dos caras do Charlie Brown todos, que todos admiram ele. Já mixou e produziu artistas como Maneva, Marcos e Belucci, Wanderlust e Marcelo Emílio, transitando com fluidez entre rock, reggae, sertanejo e gospel. O cara é brabo até no gospel, tá? Foi co-idealizador, junto com Daniel Scaravelli, do projeto Viva a Cena, que reuniu 19 bandas autorais de Cuiabá, numa coletânea distribuída gratuitamente. Além disso, pessoal, o cara tem cursos no exterior de mixagem, nada menos com Ed Kramer, que produziu, vou dar só os nomes aqui para você, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Beatles, Kiss, e com o Chris Lord, CLA, motherfuckers, que produziu ninguém menos que Green Day, Avril Lavigne, Muse, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Nickelback. Se você for lá no Instagram dele, @WellRibeiro, você vai ver a foto dele numa mesona lá, assim, cabuloso. E agora vamos à minha visão. Isso aqui são informações que a gente encontra na internet, né, Well? Agora, a minha visão, cara. O Well eu conheço literalmente desde eu acho que deve ser uns 10 ou 12 anos de idade, ali, 7ª, 6ª série. É um cara que eu conheci, ele já era fenômeno na guitarra, ele fazia a mesma escola de guitarra que eu, só que ele estava muito mais avançado. Nos recitais, ele era o cara que já cantava com a língua, com a boca. Então, eu que sempre gostei de guitarra, sempre babei. Falei, cara, esse cara é muito brabo. Comprei o meu primeiro amplificador de guitarra junto com o El, que eu lembro que eu fui na casa dele e ele tentou me ensinar a tocar a música By-O-Be do System of a Down. Não consegui aprender, obviamente, mas só de ver ele tocando me serviu como inspiração aí para eu continuar tocando guitarra. E, cara, fui para São Paulo, segui acompanhando o trabalho do El, vi que ele, da guitarra, virou um grande produtor, não é de menos. E nessa semana, na verdade, nos últimos 6, 7 meses, eu tive o prazer, a alegria de, cara, produzir com esse cara e ver, assim, de perto como que funciona essa mente, o que ele faz, cada detalhe, como que ele é minucioso ali, na escolha dos sons, dos timbres, da sonoridade. É muito louco ver o produtor, como o El mesmo me falou uma vez, ele consegue enxergar a música lá na frente. E no começo eu gosto de ter meu som sempre muito autêntico, muito original, e eu falava umas coisas, não, Lucas, relaxa que quando chegar lá na frente vai estar do jeito que você está pensando. E de fato chegamos, anteontem o disco foi lançado e tá, cara,
sem palavras, indescritível, muito feliz com a mixagem, com o resultado final. Por quê? Porque manteve a originalidade lá do que eu mandei para ele de demo, só que ele lapidou para explorar o melhor de cada música. E, cara, muito legal gravar com um cara desse, assim, sabe? Seja porque é meu amigo de infância, seja por tudo que eu falei aqui. Então, seja muito bem-vindo, sem mais delongas. O El Ribeiro, 5 minutos falando de você, porque você é brabo, hein, cara? Ah, pô, muito obrigado, mano. Que isso, você fez o trabalhinho de casa cabuloso, né? Cara, tem que estudar, pô. Eu lembrei de coisa minha agora aí que você foi falando, eu falei, caraca, verdade, teve isso, pô, legal demais. Não lembrava desse lance da guitarra aí, do BYOB. Eu lembro que eu vendi, né, o seu primeiro amplificador e tudo, né? E, pô, é legal demais estar aqui com vocês esses anos todos depois. E assim, tipo... Pô, vendo você falar assim, pensar que lá quando a gente era pequenininho, né? A gente imaginar que 20 anos depois Loucura. A gente já tá aqui num podcast, já tá produzindo seu disco, a gente já tá falando sobre o que a gente fez, você mudou de cidade, voltou e tudo mais, fez suas escolhas, fez sua carreira muito bonita no direito, na parada toda ali, e aí depois eu continuei seguindo na música, agora a gente se reencontrando na música, né? Quem diria? Porra, legal loucura. demais, massa demais, mano. Foi um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. E tamo aí, vamos lá. Vamos pra cima. Falei até pro El trazer o violão pra ver se depois a gente... Você lembra que a gente tocou no recital do Manuel Lugar ao Sol? Lembro, esse aí eu lembro, pô. Depois vamos ver se sai também. Vamos lá. O Elzão, você começou em 2008, bicho. O que mudou de verdade na forma de produzir música em Cuiabá, desde daquela época até hoje? Sim. Ó, como que foi o caminho ali, né? Em 2008 eu comecei produzindo a minha banda. Eu tinha uma banda com os amigos de escola ali e tudo mais. E aí a gente foi num estúdio um dia, porque eu toco desde 2002. Desde 2002 eu tô tocando, eu toco guitarra, desde 2002. E aí em 2008 eu tinha essa banda. E ele falou, pô, vamos gravar. E aí a gente foi num estúdio e a gente Qual achou banda muito era? caro. Chamava The Edge, o nome da banda. The Edge, era com o Roniel, com o Felipe Boré. Grande Felipe Boré. Felipe Boré, a Agnes... e o irmão do o Raniel. Aí a gente tinha essa bandinha e tal, a gente tocava, tipo, um evento ou outro, tipo, escola de inglês, umas paradas assim, do próprio recital da escola que a gente fazia parte, no Dunga Rodrigues, que era o conservatório que a gente fazia parte. E aí a gente foi pro estúdio pra gravar, falar, vamos gravar alguma música e tal. E aí, tipo, eu achei muito caro o valor do estúdio, né? Aí eu falei, não, muito caro. Mas na época, assim, olhando hoje, o valor não era caro, era bem baratinho até o valor do estúdio, mas pra gente, tudo com 10, 12, 13 anos de idade, não ia dar certo. Daí ele falou, não, sempre na banda tem um cara que geralmente é o cara que é um pouco mais nerd que os outros, né? Fala, não, eu vou tentar aprender a fazer alguma coisa, e nesse caso foi eu ali. Eu falei, não, vou baixar um programa aqui, e daí o que eu fiz? Eu fiquei 1 ano me gravando, e gravando as coisas com esses amigos de banda, né, para daí depois eu de fato gravar, ter a coragem de oferecer isso como um serviço daí para os amiguinhos lá do ensino médio, né? Aí eu estava no primeiro ano, né, e foi em 2008 eu comecei gravando, e aí 2009 foi o primeiro trabalho pago de fato que eu fiz, e aí daí para frente eu vi que era isso que eu queria fazer, né? E aí ensino médio geralmente tem aquele pensamento, né? Todo mundo que está passando pelo ensino médio, pô, vou fazer vestibular, vou fazer uma faculdade, que faculdade que eu vou fazer? E eu não me via fazendo nada, a não ser coisa relacionada à música, né? E aí foi onde eu decidi mesmo que ia ser música e tal, e aí acabei entrando na faculdade de música, não concluí, fiquei pouco tempo na faculdade de música porque eu já estudava música há muito tempo. E na época, a faculdade que tinha aqui, a universidade, na UFMT, só tinha o curso de licenciatura. E eu não tinha interesse tanto em dar aula e tudo mais. Aí eu acabei trancando e falei, cara, o tempo que eu estivesse na aula, né, na universidade, fazendo a licenciatura, eu vou estar no estúdio gravando, estudando, aprendendo. E aí foi aí que começou essa jornada mais focada no estúdio, que foi quando eu vi que tanto estar no palco ou estar no estúdio, eu gostava do mesmo jeito. Então eu estava feliz no palco, estava feliz no estúdio, então sempre toquei, então sempre quis ter, né, uma banda. Você teve professores aqui? Tipo, você estudou com professor ou foi autodidata? Aqui em Cuiabá? Sobre estúdio? Cara, eu fiz alguns cursos muito... De guitarra em si. De guitarra, sim. De guitarra eu comecei com 8 anos de idade no conservatório, no Dunga Rodrigues, fiquei uns 4, 5 anos lá. Aí depois eu fui pro Manuel Isidoro, que foi onde a gente se conheceu, Verdade. no IGC.
Aí no IGC eu fiquei alguns anos ali, até o momento que o Manuel mesmo chegou e falou, vai para outro professor aí que você já zerou aqui. Vai para outro. Ele me indicou mais 2 professores. Antes disso eu tinha feito aula também com o Danilo Bareiro, que foi um cara que me ensinou muito na música. Foi o primeiro cara que me levou para tocar na noite mesmo, assim. Então eu com 14, 15 anos de idade, eu indo para os bares tocar, minha mãe me acompanhando, né, porque eu não podia entrar e tudo mais. E aí eu tocava nos shows com ele e tudo mais. Então foi ele que me inseriu assim no tocar na noite mesmo, né? Então sou muito grato ao Danilo também. Aí depois foi o Manuel, a gente fez as aulas e tal. Depois passei muito tempo tocando junto com o Manuel também na noite. E aí depois eu tive meu último professor de guitarra, que foi o Marcelo Gama. Nossa, eu lembro, você me despertou memórias ali. Aqui eu tinha um pouquinho de... Aqui inveja é um sentimento ruim, mas eu olhava assim, eu lembro que você tocando junto com o Manuel na noite, falava, nossa, cara, que louco, Manuel, chama ele pra tocar, velho. Pô. A gente tocava toda sexta-feira num bar de blues que tinha. Eu lembro ali naquela rua, perto do Liceu Cuiabano, Exatamente, Verdade. A gente tocava toda sexta-feira, era Blues Motobar lá, era um bar de blues, e aí tocava ele, o Wellington Berê e o Ricardo, que era o baterista. E da às vezes hora. o Prog e tal, a gente ficava toda sexta-feira. Pô, isso é o Wellington Berê, o baixista, né? Baixista, toca pra caramba demais também. Nossa, Berê lembrei toca dele. muito. E aí foi assim, né? E aí a gente eu fiquei esse tempo todo até chegar no meu último professor, que foi o Marcelo Gama, que a gente já tava, tipo, entrando numa aspira, assim, que, tipo, pra mim era legal também, mas foi uma hora que eu, depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos com ele ali, eu falei, cara, eu tô mais aprendendo coisa que eu nunca vou usar do que, de fato, as coisas que eu uso no dia a dia. Depois, quando eu falei, não, já tô muito fundo nesse buraco aqui da teoria musical, que é importante, mas só que chega um nível, assim, que já tava demais, assim. Aí eu falei, não, parei. Aí parei de fazer aula de guitarra e foquei só no estúdio. Que foi quando deu foi basicamente na mesma época que tava terminando o ensino médio ali, foi quando deu esse estalo também de tanto quanto tá no estúdio, quanto tá no palco eu gostava. E aí foi onde eu comecei a usar todo esse foco do estudo que eu tinha na guitarra pro estúdio, né? Aí foi quando eu comecei a fazer os cursos e tudo mais. Da hora. E, cara, tem diferença do guitarrista que tá no palco do produtor? Um pouco. É o mesmo. Mas eu acho que o quando ele tá no palco, ele tá divertindo mais, não no sentido de não ser divertido no estúdio, mas eu tô menos preocupado com as pessoas que estão no palco comigo, porque eu já fiz o trabalho de escolher muito bem elas antes. Então eu sei que o meu baterista lá, o Nicolas Shiroma, toca muito, ele vai estar tocando, eu não estou preocupado ali se naquele momento ele está batendo certo. Eu sei que ele está batendo certo, ele fez o trabalhinho de casa. A ponto 6 é você, o Shiroma... Eu, o Shiroma, Breno e o Dedes. Breno e o Dedes. Essa também já teve muita gente, hein? Essa aí já teve foi muita gente. Foi pra Midas. Foi. Como que foi essa experiência? Eu já escutei do Lucas, mas eu nunca escutei de você, assim, dessa experiência. A Ponto 6, ela começou com... O único membro fundador da Ponto 6 é o Dedes. Nem eu fui, assim. A Ponto 6, ela foi meu terceiro cliente como produtor musical. Foi lá no comecinho, lá em 2009, quando eu tava começando. O Dedes, ele é meu primo de quarto grau. Um abraço pro Dedes. Aí o Dedes, ele é meu primo e a gente se encontrava uma vez por ano na festa de uma bisavó nossa. Tipo assim, aquele encontro de família que sempre tem, assim, algum parente que você encontra, aqueles primos que você só encontra uma vez no ano, no Natal, alguma coisa assim. O Dedes era esse cara pra mim. E aí, sempre que a gente juntava, a gente começava a conversar sobre Charlie Brown, que sempre foi uma influência muito grande entre nós dois. E ele falava, não, tem uma banda e tal. E aí ele queria gravar. E eu falei, não, comecei a gravar. Ele foi literalmente o terceiro cliente e foi a primeira vez que eu gravei uma bateria de verdade. Foi com a Ponto 6. No caso, não tocando, né? Como produzindo. E eu falei, não, vamos gravar. Daí a gente fechou 3 músicas. Eu levei eles pra dentro de um estúdio, porque na época eu não tinha um estúdio, né? E aí eu levei eles pra dentro do estúdio, produzi 3 músicas deles. E aí com 1 ano de banda, metade da banda mudou de cidade. E aí ele ficou meio órfão de músico ali. Ele falou, cara, tem um show pra fazer de 1 ano da banda, você não quer fazer? Tá, vamos lá, vamos fazer. Aí eu fiz, foi legal pra caramba o show, e a partir daí eu não saí mais. Então em 2009 eu entro na Ponto 6, e aí segue ele e mais outros 2 integrantes, que depois acabam saindo também, e nisso entra o Bocão. Primeiro entra o Bocão. Grande Rafa Bocão. Baterista, muito amigo Travis nosso. Barker, Travis Cuiabano. Barker, Cuiabano. O Bocão toca muito. Um abração pro Bocão aí também, ele tá lá em Rondonópolis hoje. Grande Bocão. E aí o Bocão, ele entra, a gente fica pirado assim, pô, esse cara toca muito e tal. E aí o Lucas,
Era engraçado porque o Lucas ele tem uma história que ele fala, Well, eu te via tocar antes de entrar na ponto 6 e teve uma vez que eu te vi tocar não sei aonde e eu fui falar com você não deu moral pra mim, cara. Deu como assim, cara? Ele falou, não, eu tava lá na Praça Popular, você tava tocando, eu falei, você toca muito. Daí ele falando, pô, se um dia você quiser fazer uma banda, eu tô aí e tal. Aí, isso ele falando, ele falou, aí você só deu um tapinha nas minhas costas assim, tipo assim, não, beleza, pode deixar, cara, porra, saí, fiquei tipo, magoado. fiquei magoado e tal. E aí depois acabou que a gente se encontrou, né, porque daí a gente ensaiava num estúdio. E aí, nesse estúdio, o Lucas ensaiava depois da gente. E na época a gente tinha um outro baixista que fazia o especial Charlie Brown, porque a Ponto 6 teve as músicas autorais e tinha o especial Charlie Brown, que a gente sempre fez. E aí... Sinto sua falta. Essa eu frago, pô. E aí, nesses ensaios da Ponto 6, esse baixista não pôde ir e tudo mais, esse que é o Marcos. Também, pô, foi muito importante na nossa caminhada aí, principalmente no especial Charlie Brown, que ele começou esse Charlie Brown com a gente. E aí o Lucas, ele sempre ensaiava depois da gente e ele ficava, pô, vocês não tem baixista? Pô, tô aqui, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falava pro Deus, cara, esse cara aí, todo ensaio, mano, ele vem perguntando se a gente não tem baixista e não sei o que. Aí, nisso, tinha um show do Charlie Brown pra fazer, eu cheguei no Lucas e falei, mano, a gente tem um show pra fazer dia tal, Charlie Brown, você gosta? Gosto, pô, comecei a tocar por causa do Champignon, meu baixo é de 5 cordas por causa do Champignon, não sei o que. Então tá, então toma aí, 40 músicas pra você aprender. Aí ele foi lá, aprendeu as músicas de Charlie Brown tudo, a gente fez o show, foi muito massa. E aí nisso a gente já efetivou ele, assim, digamos assim. Passou no teste. E aí ele conta muito isso também, que tipo, pô, um mês que ele tava na banda, eu já tava falando pra ele, tipo, não, a gente tá indo pra São Paulo, a gente vai gravar com o Rick Bonadio, que produziu o Charlie Brown, Mamonas, todo mundo, isso aqui. Ele falou, cara, tipo, do nada, assim, tipo, eu não tava na banda, eu entrei na banda, aí já tá indo gravar com um cara que a gente cresceu ouvindo, a gente cresceu vendo as bandas indo pra esse estúdio, né, e aí foi muito assim, daí foram gravando umas músicas, tudo, foi muito massa. E aí, depois de um tempo que Lucas sai e Bocão sai da banda, aí entra Chiroma e entra Breno, que é hoje a Ponto 6 formada, né, por nós 4. Mas, assim, todo mundo que passou, a gente é muito grato por todo mundo, assim, todo mundo fez parte da história. Não, vocês têm uma moral absurda, inclusive, eu ia até fazer um quiz, mas já que entramos no tema aqui, cara, recentemente o Charlie Brown Jr. esteve aqui e eu vi que vocês estavam postando resenha com os caras, tipo assim, brother, de onde que surgiu essa relação? Primeiro foi com o Marcão, né? Sim, exato, o Marcão foi o primeiro contato nosso mais próximo com o Charlie Brown, né, que... Pô, o Charlie Brown, referência da nossa geração master. Eu comecei a tocar por conta do Marcão, né, então assim, eu lembro que a primeira guitarra que eu queria ter, eu tava viajando com meu pai, e aí minha mãe ia me dar uma guitarra de presente, de Natal, sei lá, alguma coisa assim, aí ela me ligou, tipo, pô, como que você quer? Que cor que você quer a guitarra? Eu falei, eu quero uma guitarra preta ou vermelha. De fato, eu queria uma guitarra preta. Mas eu falei vermelha na possibilidade de talvez ela comprar a guitarra igual a do Marcão. Eu não tinha noção de preço, de modelo, de nada, né? Mas só que o Marcão tinha aquela guitarra, aquela Gibson Les Paul vermelha, que inclusive hoje, passa o tempo, eu tenho essa guitarra. E aí, na época, eu falei pra ela, vermelha ou preta. E aí, por conta do Marcão, eu comecei a tocar por causa do Marcão. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi uma música do Charlie Brown. Lembra qual é ou não? Não, é sério. É duas Sabe notas. qual foi uma das primeiras que eu aprendi? Só por uma noite. Eu lembro de eu mostrando pro meu pai, falando assim, pai, olha essa música aqui. Não, na verdade não foi uma das primeiras que eu aprendi, acho que foi a primeira que eu toquei com alguém, que foi com o Marcelinho, que morou comigo lá. Que já foi da Ponto 6, inclusive, por alguns meses também. Marcelinho já foi da Ponto 6? Foi da Ponto 6. Eu não sabia disso. Ele fez uns 4 shows com a gente. Olha só, gente. Não, Ponto 6, engraçado. Todos os músicos de Cuiabá já foram da Ponto 6, quase. Mas e aí? Então, aí a gente foi... Ela comprou a minha primeira guitarra, então eu comecei a tocar por conta do Te deu uma Gibson, né? não? Oi? Deu uma Gibson de cara ou não? Gibson. A Gibson eu fui conseguir comprar depois de uns 20 anos tocando. Aí, depois de um pouco antes da gente ir pro Midas, o Marcão vem para Cuiabá em 2014, eu acho, por aí, fazer um show com uma banda de Campo Grande. Ele vem fazer uma participação com essa banda. E nisso eu tava conversando com a Denise, que é a mulher do Marcão, e a gente tava vendo alguma forma dele fazer uma participação em uma das músicas da Ponto 6. Então ele já sabia sobre a Ponto 6,
e já sabia, né, sobre a minha existência ali e tal, e a gente foi nesse show. Aí nesse show foi a primeira vez que eu encontrei com ele e tal, mostrei a guitarra pra ele, ele ficou tipo, porra, como você que já conseguiu? tinha guitarra? Já tinha acabado de comprar a guitarra. Caramba. E aí ele, porra, como que você conseguiu achar essa guitarra? Eu já procurei outra guitarra dessa, porque ele tem uma dessa, né? E ele falou, pô, uma época minha não parava afinada e tudo mais, e pô, já procurei ela e não achei, você encontrou da mesma cor, né? Porque eu tenho uma vermelha, o Marcão tem uma vermelha e o Thiago Castanho, que é o outro guitarrista, tem uma amarela. É uma edição que a Gibson só fez em 98 e tal, então é meio difícil de encontrar de fato. E aí ele falou, cara, já rodei o mundo com essa guitarra e eu procurava pra ter já cheguei um tempo backup, de né? ter de procurar, né? E não encontrei, daí, enfim, daí mostrei pra ele, e aí nisso a gente foi criando meio que uma amizade ali, e aí ele veio pra tocar com a Ponto 6, fazer esse especial que a gente faz, o Charlie Brown Jr. junto com a Ponto 6. Primeira vez ele veio em 2015, se não me engano, e aí ele assinou a minha guitarra e tal, e aí toda vez que ele vem pra tocar com a gente, ele vem com essa mesma guitarra, porque daí a gente fica com a mesma guitarra no show e que tal, da hora. né? Então assim, e aí a gente chegou de fazer já aí, a gente fez uns 6, 7 shows com ele, já. Fizemos tanto Cuiabá quanto fora de Cuiabá também, fizemos alguns no interior e tal. E assim, Marcão foi o primeiro cara que conectou com a gente, assim, e foi muito massa. É o cara que eu comecei a tocar por causa do cara e me ver tocando com o cara depois, saca? E era muito legal. É tipo eu com você, cara. Ah, que isso, pô. E eu lembro que da primeira vez que a gente tocou foi muito massa no sentido que o Charlie Brown, eles são duas guitarras, né? Então tem o Marcão e tem o Thiago. E ele fez o Thiago, deixou você fazer o Marcão? Não, então, eu não sabia como que ia ser, né? Daí eu falei, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar tocando a base aqui e tal, o Marcão vai ficar fazendo os solos e tal. E eu lembro que a gente foi tocar Me Encontra, que é uma música que foi da época que o Thiago compôs. E aí a gente começou a tocar, dele tocando assim, aí no começo dela tem um solinho e tal. Aí eu tava ali tocando, e na hora desse solo, eu continuei fazendo a base. Falei, não, vou deixar o Marcão, né? Aí nisso, assim, ele continua assim, eu falei, eita, eu que sou o Thiago. Então quando a gente fazia, era muito separadinho, assim, ele fazia o que é ele, o Marcão, e eu fazia o Thiago, saca? Que da hora. E aí a gente se olhava, às vezes nem precisava, eu via que ele tava fazendo, isso aqui é o Thiago. Então, e aí isso foi o primeiro show, o segundo show eu tava bem mais entrosado, até que quando a gente toca hoje em dia, assim, é muito sincadinho, assim, a gente sabe certinho o que cada um faz. Eu sei, né? Ele sabe, né? Ele sabe que ele gravou. Aí eu fui descobrindo no caminho e deu certo. Então ele foi o primeiro cara. E aí foi assim, depois de um tempo o Pinguim chegou de vir gravar com a gente. Pinguim, cara, virou um irmãozão nosso, assim. Ele tem cara de gente boa, Pinguim. Pensa num cara de gente boa, mano. O cara, ele quem não sabe, Pinguim, batera do Charlie Brown. Do Charlie Brown. Ele veio pra Cuiabá em outubro do ano passado. No agora. Halloween do Malcolm. Ele veio no Halloween e um mês antes ele veio com a gente. Ah, pra tocar no Malcolm. Aí por que acontece? A gente conversando com ele, porque daí nesse espaço aí... Malcolm já sabe onde vai ser? Oi? Já sabe onde vai Segredo, ser o Malcolm? Né? E assim, nesses anos que se passam, a gente vai encontrando um ou outro. Então assim, eu encontro o Bruno Graveto, que é o outro baterista do Charlie Brown no Rock in Rio. Eu encontro Marcão outras vezes. E aí Pinguim, então a gente sempre se seguiu. Galera, assim, a única pessoa que eu não conhecia de fato era o Thiago. Né? E aí, nessa de sempre se seguir e tal, eu mando uma mensagem pro Pinguim, que é até engraçado, que eu falo, pô, Pinguim, sou o El aqui de Cuiabá, tal, tem uma banda assim, pô, podia vir fazer uma participação e tal. Daí o Pinguim, pô, El, que isso, pô? Todo mundo conhece você, cara, tô ligado em você já fez o trampo lá no Midas, não sei onde. Eu falei, caralho, mano, o baterista Charlie Brown me conhece. E eu lembro eu pequenininha, só 10 anos de idade, no ombro do meu pai, assim, lá no Onix, vendo o cara tocar, saca? E tipo, e hoje o cara, tipo, eu vou mandar uma mensagem pra ele, fala, não, pô, todo mundo sabe quem é você e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente combinou, ele veio pra Cuiabá, a gente faz um show com ele, faz churrasco lá em casa no outro dia, um monte de história, maior resenha, cara, gente boa demais. A gente vai pra Rondonópolis, eles fazem um show aqui numa cidade vizinha, Rondonópolis, a gente vai lá pra conhecer ele, pra fazer uma chamada, porque a gente não se conhecia pessoalmente, né? E aí lá que eu conheço o restante da galera toda. Então lá eu tenho o primeiro contato pessoalmente com o outro baterista, com o Graveto. Tenho a primeira vez que eu conheço o Thiago, que foi, porra, um sonho também, porque o Thiago, junto com o Marcão, que fez a história das guitarras do Charlie Brown. Então, que guitarras, hein, cara? Na hora que eu vou conhecer o Thiago, primeira frase que o Thiago fala pra mim, o Marcão falou que você toca pra caralho, hein, não sei o quê, pô, o Marcão te ama, eu amo o Marcão, então a gente se ama e não sei o quê. Então, pô, massa demais isso aí, né? E aí ali a gente já vira
brother já vira amigo. Aí eles vêm pra Cuiabá em novembro, no Malcolm Inn, que você foi. Que da hora. E aí ali na passagem de som já, todo mundo já se conhece, já é amigo. E ficou isso, né? Assisti o show do palco ali, converso com os caras, posto stories, o Thiago me responde. Aí, na real, nem me responde, né? Ele vê o story e comenta, né? Responde quando a gente pergunta, o cara responde. Pinguim tá o tempo inteiro aqui conversando, cara, é um cara muito gente boa, todo mundo, assim, não tenho que falar de ninguém do Charlie Brown, assim, todo mundo, muito gente boa, e isso foi muito massa para aquele Wellzinho lá que você conheceu, né, cara? Imagina, eu com 10, 8 anos de idade Aquele começando a Wellzinho tocar. já, porque, cara, hoje eu escuto o Charlie Brown, eu olho as guitarras, o instrumental, falo, velho, essa banda toca pabu. Quando eu era Sim. criança, mais novo, eu acho que eu ia mais numa coisa sentimental, porque eles também têm, além do lado instrumental, tem um lado, cara, de tocar a gente com as mensagens, com as Sim, palavras, ali pontes indestrutíveis, né? Resgate suas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura. Cuide de quem corre do seu lado e de quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Pô, até arrepiei aqui. Entendeu? Mas aí hoje eu olho e falo, cara, os caras são muito bravos. Mas, ó, Sim. quiz. Vamos lá. Esse ou aquele. Você dá duas opções, você escolhe uma. Ixi. Estúdio ou palco? Você já começou com essa, cara. Aquela que eu falei que... Puta merda. Pode falar palavrão aqui? Pode, que é o YouTube, não é rádio. Caraca, estúdio ou palco? Putz, Pensa o melhor dos dois. Tipo, o melhor cenário do estúdio, o melhor cenário do palco. palco. O que você imaginou aí? Não, Você pô, tocando Charlie é Brown, muito né? mais massa você tocar pra 30 mil pessoas. Não, é muito mais massa, mas, porra, você tocar com 30 mil pessoas na sua frente é diferente. É um friozinho na barriga que o estúdio não dá tanto. Guitarrista ou produtor? O que você acha mais da hora? Hoje eu sou mais produtor. Hoje tem guitarristas 1000 vezes melhor que eu vejo da nossa época. Assim, fala, vixe, esse cara toca 1000 vezes melhor que eu. Porque eu meio que parei, né? Tipo assim, não que eu parei, eu continuo tocando sempre, mas eu foquei mais no produtor. Rock ou reggae? Rock. Gospel ou sertanejo? Vou no gospel, vai. Gravação ao vivo ou faixa por faixa? Gravação. Entendi o que você quis dizer. Ao vivo todo mundo tocando junto. Todo mundo tocando junto e gravando. Aham. Não, prefiro separado. Mixagem ou masterização? Mix. Não precisa nem terminar de falar a outra. Banda autoral ou banda cover? A ponto 6 hoje é banda cover. Mas é a banda autoral que se cria alguma coisa. Não que o cover não se cria, né? Mas o autoral é onde você pensa em viver de música. Eu acho que o autoral é o caminho mais massa. Plugin ou equipamento analógico? Plugin ou equipamento analógico? Plugin. Olha só, você é plugin. Eu achei que você ia falar analógico. Eu tenho as coisas lá. Você viu, Mas né? é só pra... Mas você tem 200 plugins ou 10 analógico, né? Não, e outra coisa, a facilidade dos plugins hoje em dia, hoje em dia a gente vive num mundo muito rápido, né? Então, tipo, antes de vir pra cá, eu tava recebendo mensagem do produtor falando, cara, abaixa tal coisa, aumenta tal coisa, não sei o que, de um recall que eu fiz, de uma mixagem. E aí eu tô fazendo outra mixagem lá em casa. Então, assim, imagina se eu tivesse que voltar numa mesa de som agora, cada botãozinho eu ia demorar 1 hora pra eu voltar aquela mixagem do outro só para fazer uma mini alteração, sendo que se eu tiver no plugin lá, eu abro a sessão e em 10 minutos eu resolvo, saca? Então, mais pela facilidade, assim. E o som hoje em dia é muito, muito, muito bom também. Muito parecido, né? Vamos lá. Maneva ou Marcos e Belucci? Maneva, vai. Home studio ou estúdio profissional? Estúdio profissional. Produzir artista de fora ou artista local? Tanto faz. Local. Local. É bom que você fala local mesmo, tá? Não, é porque pra mim é Tô artista, brincando. os dois são artistas, saca? Eu penso assim, a música é independente de onde ela vem, assim, se o cara me achou e ele gosta do meu trabalho, e ele quer aquele som, independente de onde ele vem, assim, ele vai fazer o melhor. Faixa pronta em 1 semana ou faixa lapidada por meses? Eu acho que eu prefiro faixa pronta em 1 semana. Pedaleira ou amplificador valvulado? Depende do contexto. Ao vivo, pedaleira, estúdio, o amplificador.
Cliente que dá liberdade criativa ou cliente que não dá liberdade criativa, mas paga muito melhor? Chatão. Não, não gosto do chatão, não. Quem que é o que não é chato? Não quero saber o dinheiro. Quem É que é o que cara dá que não é liberdade chato? criativa. Esse Mas é aí, pobre, então. tadinho. É esse aí. Show pequeno e intimista ou show grande de festival? Show grande. Reverb ou delay? Delay. Composição própria ou produção de artista de outro gênero? Composição própria ou Tipo, você produção gravar, produzir sua própria composição ou de alguém, de outra pessoa? de outra pessoa? Porque muda a cabeça. Um eu ainda tô como compositor, outro eu tô como produtor. Thiago Castanho ou Marcão Brito? Essa é brincadeira, não precisa responder, não. Sacanagem. Charlie Brown Jr. ou Raimundos? Charlie Brown Jr. Streaming ou CD físico? Streaming. Maravilha. Agora, já que o nosso tempo está curto, eu já vou fazer outro quiz aqui rapidinho. Esse é só toca ou pula. Vou falando umas bandas e fala toca Fechou. ou pula. Nickelback. Toca. Capital Inicial. Pula. Creed. Toca. Justin Bieber. Toca. Belo. Pula. Legião Urbana. Pula. Raça Negra. Toca. Pescuma Henrique e Claudinho. Toca. Oruan. Pula. J Quest. Toca. Michel Teló. Pula. NX0. Toca. Racionais. Toca. Amado Batista. Toca. Toca? Toca. Massacration. Toca. Chiclete com banana. Toca. Kid Abelha. Pula. Roberto Carlos. Toca. Motley Crue. Toca. Chitãozinho e Chororó. Toca. Beatles. Toca. Roberto Carlos já foi. Anitta. Toca. Milionário José Rico. Conheço pouco. CPM 22. Toca. Os Ciganos. Toca. Raimundos. Toca. Scortson. Toca. É isso. O Brasil estava falando dos caras do Charlie Brown, mas você também teve a façanha de simplesmente tocar Eu Quero Ver o Oco com o Raimundos aqui em Cuiabá para, sei lá, 30 mil pessoas. Acho que foi no negócio da Louvada, não Eu foi? toquei 2 vezes com ele já. Aqui em Cuiabá e no Festival de Inverno de Chapada. Caraca, e aí? Os caras, Cara, gente boa também. Digão. Digão, gente boa. Foi muito parecido a nossa... Pô, esse riff de guitarra é monstruoso, velho. Digão, cara, é um cara incrível que a gente se conheceu... Eu tava com a Ponto 6 abrindo um show da Ponto 6... Abrindo um show do Raimundos, junto com a Ponto 6 na Musiva, aqui em Cuiabá. Foi um show que foi Brasa, né, que é a galera do Farfã, né? Que eles fizeram a banda. Então foi Brasa, aí depois foi Ponto 6 e depois foi Raimundos. E Pô, aí, botaram vocês no meioca bom aí, hein, cara? Brasa Porra. abriu pra Ponto 6. Porra! E aí, nesse dia, cara, saindo do show, a gente no caminho do camarim, assim, o Digão tava passando, eu não conhecia os meninos, e aí o Digão tava passando, ele chegou, você que é o Helder? Eu falei, sou. Ele, você fez o curso com o Chris Lord Audio lá? Eu falei, foi. Ele, pô, quero trocar uma ideia com você depois. Demorou. Aí a gente trombou depois, trocamos uma ideia sobre gravação e tal. E aí isso foi o primeiro contato, assim, 2016, por aí. E aí a gente nunca perdeu contato desde então. A gente veio, faz um show com ele no Malcolm, Ponto 6, convida Digão, que foi um show muito massa. Foi um show muito massa porque era um show que era pra ser de 2 horas. Foi um show de tipo 4 horas e meia. Por aí. O Digão não queria sair do palco. Eu tenho uma foto, que é o Marcelo. Você lembra do Marcelo Rocha? O Vips? Não. O cara que fingiu ser o dono da Gol? Sei. Ele. Ele tava aí? Ele foi o contratante. Ele é amigo nosso. Marcelo, infelizmente, faleceu agora há uns meses atrás. E ele fechou muito show da Ponto 6, fechou muito show do Raimundos. E assim, o Marcelo vivia com a gente. E aí eu tenho uma foto que é o Marcelo que contratou a gente nesse dia. Ele em cima do palco, ajoelhado, pedindo por favor pro Digão pra parar o show logo, porque a gente não queria ir embora. Esse dia o Digão tocou batera, o Lucas foi tocar guitarra, eu fui tocar baixo. A gente fez mó bagunça no Malco, assim. Foi legal pra caramba, saca? E aí, Digão, a gente se aproxima desse momento pra frente. E quando vem a pandemia, a gente se une muito em questão de gravação. Porque ele sabe que eu gravo. E aí
horas e horas e horas de FaceTime, assim, que do nada, numa terça-feira, 6 horas da tarde, é o Digão me ligando de FaceTime, assim, eu atendo, tá ele no estúdio dele, e a gente trocando ideia sobre gravação. Pô, esse plugin aqui, eu uso isso aqui, o que eu faço, pá, não sei o quê. E aí a gente conversando sobre guitarra e tudo mais. E aí a gente vira amigo, a gente se aproxima muito aí na pandemia, principalmente voltado nesse lance da gravação. E quando passa a pandemia, quando passa tudo, a gente nunca perdeu contato. E aí os shows do Raimundos, sempre que tem os shows do Raimundos, sempre tô lá com eles, sempre tô lá no camarim com eles e tudo. Levo meus amigos, eu lembro que teve um show que teve aqui na Arena Pantanal, que eu nem toquei com eles na época, né? Eu não tinha eu não tocava com eles essa música, né? Mas só que a gente já era amigo. E aí eu lembro que eu fui pro camarim do Raimundos, tipo assim, com uns 10 amigos meus. Tipo, eu falava, traz a galera aí, daí todo mundo lá, bebendo, comendo lá no camarim, e tudo. Eu falei, caraca, mano, olha isso, eu tô trazendo um monte de amigo meu pro camarim do Raimundo, saca? E aí a primeira vez que eu toco com eles é no Oktoberfest da Louvada, que foi há 2 anos atrás, mais ou menos, que a Ponto 6 também abriu esse show, né? Showzão da Ponto 6, inclusive. E aí... Tava lá. Valeu, pô. Foi Ponto 6 CPM Raimundos, né? E aí ele sabia que eu ia tocar também, pô, vamos tocar junto, pau. Pô, faz uma com a gente lá, pô, vamos. Deu qual? Faz Eu Quero Ver o Oco, vai ser a última música. Eu falei, pô, demorou, vamos pra cima. Daí Jogou pra cima. Aí nesse dia a gente foi, aí fiz essa participação junto com ele, né? E aí Já sabia tocar ou aprendeu pra tocar? Aprendi pra tocar. Aí fiz junto com ele essa daí, aí passam em 6 meses por aí, eles vão pro Festival de Inverno da Chapada. Aí ele só me liga assim, tipo, pô, nós vamos tocar, você vai lá, né? Eu falei, vou, pô. O cara tá falando, quem sou eu pra falar? Aí fizemos de novo lá. E aí foi muito legal também agora em novembro do ano passado, né? Que veio o Guns N' Roses. Final de outubro, né? Dia 31 de outubro, acho que foi. E que também foi um show. Foi um showzaço. E o Raimundos abriu. E aí o show do Guns foi tipo na sexta-feira. Na terça-feira eu acordo com o Digão me ligando. Você vai no show? Eu falei, vou. Cara, eu tô precisando disso, pá, a gente tá corrido e tal, a gente precisa de uma batera, precisa de um amp de guitarra, uns trem assim, você consegue me salvar? Eu falei, consigo, pô, que isso, é seu. E aí fui, então eles usaram lá minha batera, usaram meus amps, usaram minhas coisas, aí eu juntei junto com o Malcolm, né, com o Matoso do Malcolm, umas coisas que eu não tinha, a gente juntou as forças ali, fomos pro show do Guns ali, 11 horas da manhã a gente tava ali, fiquei junto com os caras o tempo inteiro, então assisti o show do Raimundos no show do Guns ali de cima do palco. E, pô, isso aí foi muito foda, assim, em nenhum momento, eu imaginei que eu ia estar junto com a equipe do Guns N' Roses, num show do Raimundos abrindo em Cuiabá, saca? Foi muito tipo louco, assim, né? Pra você assim, esse show cara? Foi marcante também? Foi pra assim, caramba, pra mim foi muito marcante, bicho. Que isso, quem que não, nós pequenos, quem que nunca... Jogou Guitar Hero, entendeu? Pô, o Slash, cara. Enfrentou o Slash, pouco e eu, chapéuzinho ali dele. na frente do lado, eu vendo todas as 20 guitarras do Slash ali do lado, saca? Eu tenho vídeo pessoal meu, assim, que eu fiz pra guardar mesmo. Você assim, chegou a ver ele, que ele tava foda de ver, né? Ninguém viu, só lá no a gente palco. não teve contato, né? Mas só que eu assisti a passagem de som e tudo. E aí, então assim, eu tava ali em cima do palco, né? E aí, tipo, pulseirinha do próprio Guns, assim, saca? Acesso livre e tal. Então, porra, massa demais ter participado dessa experiência. Que, porra, meus amigos do Raimundos que me proporcionaram isso, saca? E assim, eu sou grato demais. Eles não por isso, mas por tudo. Pô, Digão foi um cara que sempre foi muito gente boa comigo, todos da banda, o Caio, Jean, Marquinhos, todo mundo. Então, assim, a galera da produção. Então, assim, todo mundo sempre me tratou super bem. E, obviamente, na hora que eles precisaram da ajuda, eu ia ajudar eu não imaginei que eu ia estar no palco. Eu não fiz isso para estar no palco, entendeu? Mas só que foi muito legal ter a oportunidade de ter acontecido isso, saca? Pô, escutar Sweet Child O' Mine do lado do amp do Slash. Tipo assim, só no show do Guns você tava lá em cima? No solo de Sweet Child O' Mine, eu tava eu tenho a caixa do amp do Slash, fica embaixo do palco. Essa hora eu desci do palco, assim, eu fui lá embaixo do palco, eu fiquei escutando o solo de Sweet Child O' Mine, só o solo, você não escutava nada. Depois eu te mostrar no off aqui os vídeos. Aí, tipo assim, eu sentado assim do lado do amp, assim, só escutando como se o Slash estivesse tocando do meu lado, saca? O timbre tipo dele, assim, você tá doido. Eu consigo ver o vídeo dele, eu já vi um show do Guns no Rock in Rio.
Eu consigo ver vídeo do Slash ali em cima do palco, mas só que sentado do lado do amplificador dele, sem microfone, sem nada, escutando o que sai direto do alto-falante do amp Pra dele. você que é produtor, tá ligado? Quando que eu vou imaginar que eu ia ter isso na minha vida, saca? Então, assim, mesmo os equipamentos que ele usou no DVD que eu via lá, quando eu era pequenininho, que ele fez o Marshall. DVD de Tóquio, de 92, um DVD icônico que tem do Guns, ele tava com as mesmas coisas que ele tava usando lá, ele tava aqui em Cuiabá, e eu tava ali do lado vendo, saca? Tipo assim, porra, isso aí foi muito foda. Então, foi massa demais, saca? Então, e daqui um dia tem Raimundo de novo, eu vou estar lá também. Aí, Quando? Tem data já? tem, vai ser no dia 19 de setembro, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui. Olha aí, galera, 19 de setembro. Quem 19 perdeu... de setembro, Raimundos em Cuiabá. Eu estava no Raimundos do Oktoberfest e do que eles abriram pro Guns, e pensa num show, cara, pra quem gosta de rock, é pauleira demais, Legal cara. demais. Guitarra é pesado, entendeu? É Vamos massa, tá lá de muito novo. massa. O documentário deles tá Sim. incrível também. Welzinho, por falar em rock, cara, como que você enxerga hoje a cena do rock local? Tá em baixa, tá em decadência, tem público, não tem? Eu acho que é um ciclo, assim, né, cara? Assim como tudo na vida, assim, eu acho que existe um momento onde fica as coisas em baixa, e aí isso faz com que a galera dá um jeito. Eu acho que é sempre uma montanha-russa, saca? E eu acho que agora a gente tá subindo, assim, tá na subidinha Tem da bandas montanha-russa. autorais destacando ou a maioria é cover hoje em dia no rock? Não, existem algumas bandas, né? Eu daria ênfase agora aqui pro Heitorzinho, que é um amigaço Grande Heitor meu. Matos. Já lançou o disco dele ou Vamos não? lançar agora, daqui Pessoal, ó, nos disco do próximos Heitor meses agora, Matos, vamos brabo. lançar. Estão 12 músicas, 14? Por aí. Brabo, cara talentosíssimo, banda de primeira. Quando sair, escutem lá o... Então assim, então a gente tem a galera, saca? A gente tem uma galerinha que tá empenhada em fazer. Singer, Singer. para de preguiça Para e de grava preguiça, suas Singer. músicas autoral, porque você é brabo, irmão. O Elzinho me Ele contou sabe. que você tem umas músicas que você tá enrolando aí pra gravar, tem que gravar e soltar, irmão. Ele sabe Porque que ele é brabo. foda, ele é brabo, ele é brabo. Eu acho que tem que Posta ir os pra videozinhos cima dele lá mesmo. treinando, pá, gostosando, não sei o que. Singer, você é foda. Ai, ai. Mas eu acho que a gente tá num momento que Aquele cara estamos cabeludinho, melhorando. um cantor cabeludinho que toca no Dan Direto. O Marinho. Pô, aquele moleque Eles canta, hein, cara? gravaram também uma música autoral agora, não lançaram Eles têm ainda. banda? Qual Tem que é o nome da chama banda? Prefixo 65. Prefixo 65. Antiga The Lords. Antiga The Lord. Então, E aí, acompanha aí Prefixo 65 também, Prefixo galera. 65, eles gravaram uma música autoral, vão fazer a segunda música agora também. Então, assim, tem uma galera que tá movimentando aqui em Cuiabá, que tá começando a... Porque eu acho que é o ciclo, saca? É um ciclo mesmo, assim, que, tipo, por mais que você fica um tempo sem ter muita coisa, a galera fica com saudade. Não tem como. A gente que gosta de rock, cara, a gente sempre vai buscar alguma coisa, saca? Então, assim, e aí é a necessidade. A galera vai, tipo, pô, tô cansado já de escutar as mesmas bandas, não tem nada de novo, não tem nada de novo, não tem nada de... Vai criando um buraco ali, saca? Né? Pode crer. E aí chega alguém e vem. Eu acho que estamos chegando nesse momento. Você falou isso da falta necessidade, né? Gente, no meu aniversário do ano passado, eu tive o privilégio de contratar a melhor banda de rock da cidade, vulgo Ponto 6, né? E aí eles fizeram as primeiras 2 horas de música do meu aniversário foram a Ponto 6. E dentre os convidados tinha um casal que, na verdade, é uma amiga minha que é professora, hoje é minha coordenadora lá na Unic, professora da Unic, hoje é minha coordenadora, Ana Flávia. E ela foi com o marido e as crianças e ficou lá, tipo, cara, ela foi uma das primeiras a chegar e ficou até umas 10 horas. E aí eu fui assistir o Jogo do Brasil na última sexta na casa dela, ela e o marido se reuniram comigo e falaram, Lucas, porra, aquele aniversário seu, aquela banda de rock toca muito, hein, Que cara? massa. Sabe por quê? Porque eu acho que fazia tempo que eles não iam num show e lembra que vocês me perguntaram, Lucas, você quer acústico ou você quer com amp? Eu falei, não, peraí. Eu gosto de acústico, mas como a gente estava numa casa, num ambiente aberto, Vamos meter guitarra. Vamos meter guitarra e amplificador, porque acústico a gente escuta em qualquer lugar. Sim, Guitarra não, guitarra tem que ter... E a ideia era essa, assim, de viver, porque hoje em dia não tem, tirando os covers, né? Sim. Mas, enfim, e agora aproveitando o gancho, fazer uma migração para nossa transição de pauta. Qual que é o gênero do meu disco, El? Caraca. O gênero do seu disco? Na hora que eu fui preencher lá para distribuir o disco, ele pergunta 2, né? O primeiro e o secundário. Falei, cara, o que eu coloco? Eu não sabia colocar. Seu disco tá muito você, cara. O que você colocaria de gênero? Só pra você ter uma referência. Eu coloquei rock, que eu acho que Eu Quero Te Ver Feliz entra como rock, Conexão Espacial entra como um rockzinho,
Acho que só essas aí de rock. E aí a outra eu coloquei R&B. É isso que eu ia falar. Eu acho que eu colocaria R&B e pop rock. Porque as músicas, por mais que são rock, tem uma pegada pop. Pop, assim, tipo assim, mais comercial, sim, saca? tem. Eu acho que essas duas aí, acho que você acertou bem. R&B e pop rock. Mas, por exemplo, metáfora aqui pra você é... Caravela. Não, é... Uma última, Uma Visão da Vida, que eu mudei o nome pra metáfora, mas era Uma Visão da Vida. Ela, pra mim, não sei o que é. Tipo, é um texto lido com uma base instrumental, mas aí a gente tem que pensar no contexto todo do álbum, né? Eu acho que o contexto do álbum, esse álbum, se você fosse colocar ele igual antigamente a gente ia nas lojas, né? Tinha as prateleiras, rock, MPB, não sei o que prateleira que ele tá. Eu acho que ele ia estar na prateleira de R&B, eu acho. Tomara, eu gosto. Eu tava brincando no aniversário não, na festa de lançamento, um amigo da Time perguntou, Lucas, o disco, não, na verdade não me perguntou nada, ele me perguntou qual era o gênero, aí eu falei que talvez, cheguei à conclusão, poderia ser R&B, eu falei, cara, ser R&B tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que normalmente R&B é um som bom, descolado. O lado ruim é que a maioria das pessoas que você vai falar que meu som é um R&B vai fazer a menor ideia do que é. Tá ligado? É um número é um nicho muito específico, né? Não é uma coisa povão, não é uma coisa acessível. Mas aí você tem algumas músicas que são mais pop, né? Tipo Conexão Espacial, essas músicas assim. Só que aí se eu falo que é pop, não é pop. Né? Não é pop. É um pop rock. É pop rock. Né? E agora eu quero te perguntar, Welzinho, como que foi? Conta pra mim a sua visão do disco, assim, eu quero... Que pra mim, cara, eu lembro que eu cheguei, a gente tinha gravado aquela track, The Best of Me Belongs to You, e nisso eu já tava conversando contigo, vamos gravar um EP, 3 músicas e não sei o quê, até mostrar, enquanto a gente tava gravando a outra, eu cheguei a te mostrar umas 3. Sim. E você, não, bora e tal, e aí foi subindo para 5, chegou em 7, aí a gente tinha definido 7, sendo que 7 ia ter 2 vezes a que eu canto com a Thay, ia ter uma versão acústica, uma versão acústica. Inclusive, vamos pegar o violão, que eu quero que o Elmo, já vamos começar por ela, porque tem uma coisa muito engraçada dessa música, vocês vão ver na demo, porque a grande parte dessas músicas eu cheguei com uma demo pro El feita com samples. E alguns samples a gente manteve, teve outros que a gente trocou. Essa música com a Thay, Tempo Pra Curar, a gente trocou, por quê? Porque o El, como ele é guitarrista, eu chego lá com a música e ele vai identificando os acordes, e vai identificando com o violão. Né? Porque eu chego sem nem saber que acorde, só sei o som. Sabia nem que acorde que era e tal. O El, se vira aí. E aí... Essa música, ela tinha um teclado, até que o Elzinho tirou e fez ela no violão. Na hora que ele tocou o violão para mim, eu falei, nossa, El, peraí, esse violão. Mas antes de você tocar o violão, vamos escutar esse teclado? Vou pedir para... Tempo Pra Curar demo, Laurene. Vai estar aqui no fonezinho? Tá bom. Essa é a demo. É a demo. Tá vendo que ela tem mais tempo de bater? Isso aqui é a primeira coisa que o El falou, não, vamos deixar só um tempo Ela era esse tecladinho, ó. Que é da hora, né? Mas depois, eu lembro que a gente, no contexto, a gente tentou voltar o teclado e não ficou bom, né? O baixo não ligou. Sim. E tal. Ó, o sax é parecido, ó. Guardei a gente numa caixa escura pra deixar o tempo trabalhar. Tá lá no meio, eu acho. Não, eu acho que essa é a versão sem sax, mas essa cantando mal pra burro.
Eu sei que o certo é deixar passar, mas tem memórias que Tá não bom querem essa, Lorene. paz. Pode pausar. São pedaços Não põe a outra ainda, não. contigo, implorando Só pra pausa essa. ficar. E bota o violão. Pois é, eu cheguei com isso aí, o Elzinho de repente soltou a braba. Como que é o violão, você lembra? Vixe. Ao vivão assim? Ao não vivão. lembro. Não, acho que a gente manteve, né? A gente só não trocou É. aquela outra nota. Você tocou aí, eu tocava ela lá em cima, no si bemol. Aqui eu tô em mi bemol. Ah, tá, entendi. Esse aí. O Elzinho chegou com esse violão, a hora que ele tocou, cara, eu falei, não, peraí, vai ter que ser esse violão. Guardei a gente numa caixa escura pra deixar o tempo trabalhar. Só que até o que é leve pesa quando a alma quer estar. Eu sei que certo é deixar passar, mas tem memórias que não querem paz. São pedaços do que fui contigo, implorando pra ficar. Eu não queria que esse fosse o fim, ainda te sinto como parte de mim. Essas lembranças têm me avisar que ainda existe chance de voltar. É engraçado como a distância não serve apenas pra cicatrizar. Fica a saudade do que nós vivemos, que o peito insiste em escutar. Que entra a voz da Thay, né? Como é que esqueço o que foi bonito, sem apagar o que me fez sorrir? Se em cada abraço, em cada abrigo, reviva a história que vivia. Entre o que fica e o que vai, sobre um vazio que dói demais. Não posso ter você comigo, mas não queria te apagar. Agora eu quero que você bote a versão final, Lorene, pra gente ir comentando durante a track. Isso. Uma coisa que eu já vou destacar pro pessoal é que a Thay, a voz feminina, por que a voz feminina? Ela é como se fosse a lembrança do cara. Lembra que eu te falei isso, né? Sim, quando a gente tava gravando. Casal, né? Pode abaixar um pouquinho a música. Aí o saxão do Neto. Todas as contratações que a gente fez dos músicos foram muito acertadas, Muito acertadas, muito. Foi bem legal. Guardei a gente numa A ideia do El também, esse tum. pra deixar o tempo trabalhar. Foi você. Só que até o que é leve Pra dar uma variação, né? Porque a música ela é sempre o mesmo acorde. Exato. Aí a gente muda na forma de tocar. Foi a ideia do El. Mas tem memórias que não querem paz. Essa vai entrar uma variaçãozinha que ele que deu ideia também. Esse... Eu não queria que esse fosse o fim. Ainda te sinto como parte de mim. Aí a minha ideia disso foi duplicar, porque na versão que ele fez tinha só uma vez esse. Aí eu agora falei, ué, duplica lá. Foi bem legal. Não serve apenas pra cicatrizar. Bem diferente da primeira, né? Pô. Saudade do que nós vivemos. Ave Maria. Que o peito insiste Pra vocês verem também, gente, a diferença que faz um produtor. O que é que faz um produtor musical? Às vezes vocês não sabem, é isso. O cara pega, ó, a voz da Thay, é como se fosse as lembranças do cara ali, ó. Como é que esqueço que não foi bonito, sem apagar o que me fez sorrir. Aqui a gente tinha gravado. Como que você fez aqui? Você jogou ela dos dois lados ou não? A gente gravou 3 vozes, eu acho, né? Sua voz tá dobrada aí. E Mas tem a gente voz dela cortou o também, né? agudo, né? Para deixar o agudo pro outro refrão para ele ser melhor. A ideia é, tipo, cada trecho ficar um pouquinho diferente. Como a nota é igual, né? Pra galera entender que mudou de lugar, né? Porque como ela tava na demo, ela tava muito igual do começo ao fim. Então, na hora que você vai escutando, se a pessoa não conhece a música, ela fica, é o refrão agora? É o verso? O que é, né? Então, pra gente enfatizar mais, tipo, a pessoa entender, mudou de lugar, ó. Agora ela foi pra outra parte da música. E agora, ó.
Solão de sax, a gente só falou pro Neto, motel. E aí agora, ó, na hora que volta o verso, pra galera entender que, tipo, caiu de novo. As fotos já não tem o mesmo Pra dar espaço pra ela, né? Então, pra gente conseguir dar uma dinâmica mais na música, né? Não deixar ela tão reta, tão igual o tempo inteiro. E ela entrou bem, hein? A Thay canta muito. E eu sei, o tempo vai ensinar que o amor também precisa ir. Mas se eu apagar teu nome em mim, o que é que essa é vai R&B pura. sobrar aqui? Como é que esqueço que não foi bonito, sem apagar o que me fez sorrir? Se em cada abraço, em cada abrigo, revivo a história que vivi, entre o que fica e o que vai. Esse refrão é dobrado, né? Isso é uma ideia que eu aprendi com você também, gravando a The Best of Me Belongs to You. Ok. Porque, acabando eu falo. Vamos lá. Foi bonito, sem apagar o que me fez sorrir. Se em cada abraço, em cada abrigo, revivo a história que vivi, entre o que fica e o que vai. Sobre um vazio que dói demais. Não posso ter você comigo, mas não queria te apagar. Agora a melhor parte, hein? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra apagar tudo isso que a gente construiu? Meu bem, Todas essas lembranças, todas essas memórias, elas que horas me você fazem chega? crer que a gente ainda tem alguma coisa, a gente ainda pode se encontrar, mas não. Eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu preciso te esquecer. Eu vou te esquecer. Aí todas essas partes você fazia na hora, assim, né? Tipo, Na hora. Não tava escrito nada aí. Não, Cada versão era uma coisa, assim, aí você ia escutar. E o que eu tava falando pro El, esse refrão dobrado, na The Best of Me Belongs to You, acho que foi até o Dez que falou, velho, vamos dobrar o refrão, porque é a parte mais legal da música, e lá naquela música o refrão é no final e só uma vez. Sim. Aí eu falei, cara, nessa aqui também dá pra dobrar, e aí fica mais louco, porque a gente consegue adicionar o elemento. Sim. Que tem até aquele videozinho da gente escutando, que eu falo, coloca o... Aí legal que você filmou tudo, né? Você deve ter Filmei, muita cara. coisa, cara. Que toda hora tava rolando. Tem alguma coisa, né? Tem bastante material. Massa demais. Assim, devia ter filmado mais. Eu não filmei o dia do sax, não filmei o dia da batera. A ideia veio depois, né? Complica, mas enfim. Vamos que vamos. Agora, Deixa de Marra, né? Que é a música que começa, que tem uma... Não, inclusive, eu quero te agradecer aqui, Well. Você está falando das contratações, né? Contratamos o Neto, sax, tudo indicação do El, a gente não conhecia os músicos. Neto do sax, Gabriel Alves, batera e Brian Roger? Brian Roger. Grande, é o Brian. É o Brian. É o Brian. Brian Roger, baixista. Cara, o que esses caras adicionaram nas músicas é brincadeira. O Neto, pô, você fez aquela técnica de triplicar que eram só um sax, né? Só que a ideia era reproduzir... Um trio, né, de metais, né? Como caso a gente tinha só o sax, então a gente gravou o sax 3 vezes, ele fazendo cada trecho, né, com uma... Fez a tônica, fez a terça, fez a quinta, pra dar aquela sensação mais de naipe de sopro mesmo, né? Que você queria uma pegada mais... Tim Maia, né? Então, tipo assim... Então a gente gravou algumas camadas algumas vezes, então temos vários netos na música. Você sabe que eu amo, tem umas pessoas que escutaram as músicas e falam, Lucas, mas seu som você tá lembrando o Tim Maia, eu fico tão feliz, cara. Que massa. Pô, já pensou? Bom Lembrar demais, Tim né? Maia tá ótimo, imagina. Bom Pô, demais. quem mais eu gostaria de parecer? E aí, cara, o Gabriel também, eu simplesmente cheguei um dia lá no estúdio, o El falou, cara, trouxe um batera, porque eu achei que ia ser o Dedes que ia gravar, porque o Dedes gravou a batera da minha primeira música. Aí o El explicou, cara, o Dedes toca pra caralho, mas eu acho que pro seu som o Gabriel vai ser mais adequado. Eu fiquei até meio, queria o Dedes e tal, não conhecia o cara. Mas aí a hora que o Gabriel começou a tocar e, cara, tocou muito, mudou, a hora que a gente adicionou as baterias, muda muito as músicas, né? E
Eu lembro do próprio Gabriel, cara, animado, assim, tipo, Sim, gravando. ele gostou pra caramba das músicas Gostando e pra tal, caramba. aham. Na verdade, todo mundo, né, Todo que mundo participou curtiu, do aham, processo criativo. O Gabriel falou, cara, essa música é louca e tal. O próprio Brian, né, o baixista, inicialmente eu acho que era pra ele gravar 2 ou 3 músicas. Foi pra gravar né? 2 músicas, gravou Quando 1 eu milhão. vi, acho que gravou 5, porque o cara era muito bom, né? Já tava Sim. ali, e aí a gente tinha... Eu tava com o orçamento meio reduzido, mas na hora que ele fez um descontinho lá, eu falei, não, bora, vamos pra cima que... Fica marcado pra sempre, né, gente? O que eu pensei era sempre isso, cara, vai ficar pra sempre aí. E se ficar ruim e depois eu quiser mudar, não tem como. Então, vamos, nem que eu venda alguma coisa, mas no final deu certo. Vamos escutar agora. Deixa de marra, bota a versão demo aí, por favor. Acho que pode guardar o violão. Não sei se vai mais... não. Talvez vai usar. Essa mudou, hein? Velho, isso aí é você tocando, né? Sou eu tocando. Verdade, essa aí é diferente, né? Eu nem lembrava dessa versão aí. Mas ela já era meio assim, tipo, ó. Eu não esperava nada de você. Não tinha batera na guia? Não. Era só guitarra e voz. Foi uma surpresa como tudo que aconteceu. Ela... Como não era um sample, eu que gravei na guitarra, eu não conseguia achar o BPM pra botar uma batera de sample. Entendi. Aí ficou só a guitarra mesmo. Fiquei feito criança. Essa aí ficou querendo diferente. a sua atenção. Me diz então, como é que faz? Tava rouco, hein? A vontade de te ver é Grande demais. Me diz então, o que eu vou fazer? Como é chata a vida sem você. Mas essa versão não é de tudo descartável não, tá? Um acústico dá pra ir nessa pegada, assim. A morena que roubou. Não, e tipo assim, se for parar pra ver o contexto dela, tipo, o coração dela tá aí, né? Tipo, Sim. Estou apaixonado. a gente imprimiu o que tava faltando disso aí, né? Mas só que é a mesma música, né? Pode pausar, Laurene. Agora bota a original. Ó, batera. Gabriel. Pô, não falamos aqui do Virgilinho, pô. O Virgilinho brabo, ó. Virgílio também é. 3 músicas, inclusive nessa aqui, ó. Percussionista, grande percussionista. Eu não esperava nada de você. Essa aí deu uma mudada boa, hein? Nossa. Foi uma surpresa tudo que aconteceu. As aulas com a Cris Puertas valeram a pena. É. Despretensiosa. Agora, quem rouba a cena nessa aqui é o Brian e você, né? Essa guitarrinha é o Wellington, ó, gente. Fiquei feito criança querendo a sua atenção. Agora, esse baixo do Brian ficou demais, velho. Me diz então, como é que faz? Eu fico imaginando essa ao vivo, essa vai ser louca, Te hein? ver é grande demais. Me diz então, o que eu vou fazer? Se estou apaixonado em você, mulher envolvente, pura sedução. A morena que roubou meu coração. Eu acho que ela, Deixa de que a gente começou gravando, o primeiro cara que foi o saxofone. Antes da batera, lembra? Foi? Foi. E ela, a gente tava tendo como referência Daft Punk, Get sim. Lucky. É, E tinha uma versão Get Lucky. sim. Tava bem na pegada. Tava da- bem na Aham. pegada. Aí eu falei, cara, eu fiquei escutando ela final de semana e falei, acho que não é esse o caminho, vamos pra uma coisa mais Tim Maia. Aí nisso a gente foi gravar o sax, e ela não tinha sax porque era Daft Punk. Aham. E eu falei, não, essa aqui vai ter que botar sax também. E aí... Eu lembro de você me perguntando assim, Lucas, mas você quer... como que é o nome? Tema ou... Um solo, né? Ou um tema ou teminha, né? solo. Aham.
Aí eu falei, cara, vamos no começo botar os acordes do refrão. Morena envolvente. Sim, a melodia do refrão. É a melodia do refrão. No começo, Que aham. foi como ficou. É. O tema acabou virando a melodia do refrão. É que tem 2 temas, né? Sim, tem no meio da música, tem a outra ali. E aí ele vai entrar agora depois. Juntou. Esse final é a minha parte favorita dessa música. Ave Maria. Pode pausar, Lorena. E aí, qual que é a sua favorita do disco, Gwen? Cara, difícil, hein? Eu gosto muito daquela primeira, Tempo Pra Curar. Gosto daquela também que tem o solinho lá. Conexão Como que é? Espacial? Não. Que é meio R&B também, pô. Que tem um solinho. Ah, é Baby I'll Be Fine. É, eu acho que essa aí é uma das minhas favoritas, eu acho. Inclusive, vamos escutar ela então aqui. A demo dela é muito boa. Laurene, Baby I'll Be Fine. Demo. Essa aí a gente aproveitou bastante coisa da demo. A gente manteve o baixolão, né? É, mas tem Baixolão baixo não, acústico. o baixo acústico. Mas violãozinho tiramos. Esse tecladinho a gente manteve. Não todo momento, só o tema dele. Só o tema, né? É. A bateria é mais ou menos, tipo, a gente reproduziu a bateria do sample. aham. O Gabrielzinho fez o que ele tava na guia. Fez Só- muito bem, por sinal. É um groove meio diferente, né? É. A das pausas que tem. E essa música, cara, eu fiz ela eu tava em Maceió. Eu lembro que eu tava até mandando umas mensagens pra você assim, se eu fizer 7 músicas, fica quanto? Se eu fizer 6 músicas, fica quanto? Sabe que, como você falou, você fez uma música, daí... Ah, não, vou fazer mais umas 3. Aí você ia fazendo, né? Ele ia fazendo mais música. Quero fazer mais. Pá, quero fazer mais. Aí foi, pá... É, porque eu falei, cara, eu vou lançar meus pais, inclusive, falam, Lucas, você é louco, como que você vai lançar um disco? Todo mundo. É que começou a ideia de um single. Daí, não, vou fazer um EP. Aí na hora que ele foi fazer, eu falei, fazer um álbum logo, né? Aí já juntou, fez tudo. Pode pausar essa, Lorena. Aí, todo mundo falando pra mim, Lucas, não faz um disco. Então, ninguém começa lançando um disco. Faz um EP, 3 músicas, não sei o quê. Aí eu falei, não, tá bom, vou fazer um EP, me convenci. Aí, pô, eu cheguei com 5 músicas, eu falei, cara, um disco é a partir de, sei lá, 8 músicas. Eu pesquisei, né, quantas músicas tem um disco. Uhum. Aí eu vi ali que no mínimo é 7 ou 8. Sim. Aí eu tinha chegado, eu falei, cara, eu tô em 5. Pra eu chegar em 7, aí eu dupliquei a da Thay, que eu tinha a ideia de gravar ela num acústico, tipo voz, violão, você tocando violão e eu e a Thay cantando, que eu acho que isso ainda pode acontecer. E aí, só que aí eu fiz uma música e falei, não, tira, deixa só uma da Thay, melhor ter mais opção de música do que ter 2 músicas iguais no disco. Aí quando eu cheguei em 7, eu lembro que eu cheguei pra você e falei assim, a gente tinha fechado 7, né? E até porque 7 é meu número da sorte. Só que aí tinha aquela que é a última, a visão da vida, que, cara, eu gosto muito dela. Gostava muito da melodia, dos samples dela, né? Que, inclusive, ela é uma das únicas que a gente reproduziu quase todos os samples, né? Tudo. Só a voz que mudou. Bem parecida, E a voz e o que eu falo, né? Que na versão minha... E o sax que o Neto gravou também, o sax e em o cima sax, dessa daí. nosso sax do Neto essa é massa, o sax, né? Literalmente, 3 minutos de sax, a gente falou, Neto, só sola aí, bicho. Só... Mas, enfim, aí a gente tá falando de Baby I'll Be Fine. Tinha esse violão, só que minha ideia era sempre ter uma guitarra, assim, uma coisa... um som vintage, né? E aí eu lembro que eu falei pro El, ele falou, já sei o que você vai querer. E aí, se eu não me engano, você pegou a Gibson para gravar, não foi? Ou foi? Você tem semiacústica? Não tem, né? Foi a Gibson. Foi a Gibson, né? E, cara, a hora que o El fez o riffzinho de guitarra, ficou incrível. Aí, na transição, eram uns violinos. Verdade, tinha uns violinos, sim. Verdade. Você virou pra mim e falou, Lucas, eu acho que esse violino ele não tá dando a ideia de troca de coisa,
vamos botar solo de guitarra. Eu falei, tá bom, então vamos ver esse solo de guitarra aí. Então, pode botar ela pra tocar aí, Laurene, por favor. A Baby I'll Be Fine, final. Ó, bateria do Gabriel. E mixagem da do El bateria. também, né? Ó. Essa guitarrinha que eu falei, gente, ó. Esse tecladinho dela eu amo também. Baby, já faz algum tempo que eu nutro um sentimento tão bonito, mas não posso compartilhar. E ela fala de uma coisa Mas agora penso que chegou o que já momento aconteceu de comigo sentar pelo aqui menos do 2 meu vezes, que é apaixonar por melhor amiga. Tipo, é um sentimento que eu já tive. Então eu lembro de alguma... Pouca coisa, mas eu lembro. Os teus segredos preferidos Preferido dos seus pais, ter alguém de casa, né, que a pessoa conhece. Mas ó lá, já começou a ter sentimento, o cara fala, vixe, velho, e agora, o que eu faço? Falo pra ela, não falo? Porque se eu falar, pode dar bom, mas se der ruim, eu perco a amizade também, né? Só que aí ele já não tem o que fazer. Fala, pô, amizade não vai mais rolar, então eu vou ter que falar pra você. Aí ele ainda suplica pra ela, eu só preciso de uma chance. Tudo que eu preciso é de uma chance para transformar a nossa amizade num lindo romance. Se você me permitir, I will do it slow and kind. Mas se não for pra ser agora, baby, I'll be fine. Tudo que eu preciso é de uma chance para transformar A minha primeira música é em inglês, porque eu só conseguia compor em inglês. Não sei se eu cheguei a comentar isso com você. Aí nessa eu brinquei com isso. Eu falei, cara, eu tô compondo agora em português, vou meter os em inglês também. Olha o solo do El. Tem que me ensinar esse solo. Baby, eu guardei no peito. Tem que lembrar que eu aquilo vi. que eu sentia, pra não bagunçar teu mundo e não perder tua companhia. I've been holding back these words for way too long. Trying to Essa parte é minha favorita agora, que mistura inglês com português, né? Que era a amizade. Falei que estava tudo bem. Toda vez que você passa por mim, eu fiquei quando você estava mal, enquanto meu coração ficava ao redor. Nunca ultrapassei sua linha. Toda vez que você está na minha mente, mas meu coração palpita every time you're on my mind. Sentimento, galera, entendeu? Essa eu vou deixar tocar até o final, porque o último solo do El é incrível. Tudo que eu preciso é de uma chance para transformar a nossa amizade num lindo romance. Se você me permitir, I will do it slow and kind. Mas se não for pra ser agora, baby, I'll be fine. Tudo que eu preciso é de uma chance para transformar a nossa amizade num lindo romance. Se você me permitir, I will do it slow and kind. Mas se não for pra ser agora, Vai. baby, I'll be fine. Você foi ajudando nesse solo, né? Que eu fazia, eu falava, por aqui? Não, vai mais devagar. Tal. Os dois, Tá bom isso aqui? Aí a gente ia fazendo partes, né? Isso aqui é sentimento, cara. Sentimento em guitarra, blues, ó. Você usou o quê? Uma pentablues aí ou não? Pentatônica Normal, né? Aham. E é uma parada meio diferente do que eu faria normalmente, né? Então, tipo assim... Não é um solo não seu. é regiões que eu costumo usar tocando um Charlie Brown, tipo isso. Entendi. Saca? Eu lembro que você falou alguma coisa pra mim no seguinte sentido. Ó, isso aqui tá legal, não é um solo que eu faria, Exatamente. tipo, o El, mas... Não porque... eu É não ruim, gostei, e sim porque não é o estilo, né? É Não igual é o- você, sei lá, você tá... Não sei, vamos pensar aqui, algum hobby seu. Você surfa. Uhum. Você tá acostumado a surfar sempre de um jeito. Entendeu? Aí, tipo, eu surfei
totalmente inverso do que eu costumo surfar, entendeu? Tipo isso. Da Mas hora. deu certo. Foi legal. Vamos pra Eu Quero Te Ver Feliz, que foi, eu acho, uma das que, cara, mais me surpreendeu, assim, de resultado, né? Ela virou uma coisa muito boa, assim, muito... O baixo que o Brian fez também ficou massa. A guitarra, eu lembro da guitarra, que primeiro você fez uma guitarra mais truncada, você lembra? Uhum. Aí eu falei pra você, não, eu quero a guitarra mais solta, assim, Aí teve alguma hora que deu um estalo na sua cabeça, e você falou assim, Lu, já sei, puta, essa música vai ficar um rock, não sei se você falou pop rock, mas um rock praiano da hora. Você falou alguma coisa assim, meio naquela hora pra mim foi a hora que você visualizou ela. Saquei. Foi isso que aconteceu? Ou você não lembra? Eu não lembro, cara, do processo. É tanta coisa que a gente... Pô, foi quantos meses que a gente passou, né? Ah, 6 meses. Mas eu lembro dessa ideia de ser uma parada mais praiana, assim. E é igual você falou no começo, né? A gente produzindo, a gente meio que já vai visualizando lá no final, né? Então, assim, aí eu tento traduzir pra você o que tá na minha cabeça antes da gente fazer, né? Tipo isso, né? Porque às vezes você me mostra uma guia, eu já tô imaginando ela com a bateria, com o baixo, com a guitarra, com tudo, né? Mixada já. E aí, então, na hora que a gente vai gravar, eu tento meio que imprimir aquilo que tá na minha cabeça e passando pra você. Então, na hora que eu falar, pensei numa ideia mais praiana, aí eu pô, é isso. Aí é a confirmação que eu preciso pra continuar seguindo naquela direção, né? Assim como teve o do Daft Punk que a gente foi, depois a gente acabou mudando e tal, né? Sim. Mas tudo meio que... Porque o que não rola é a gente ficar... O que eu vejo muito quem tá começando, por exemplo, ficar girando o botão à toa, né? Tipo assim, buscando algo que o cara, na real, ele não sabe o que ele quer ainda. Né? Aí, tipo, o cara não sabe para que caminho ele quer levar a música e ele fica 5 horas ali testando 100 coisas, que não que uma vai ficar melhor que a outra, mas vão ser 100 coisas diferentes. Né? Se a gente já pensa antes, não, essa música eu quero fazer assim, 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 aí você já vai certeiro naquilo e você não foge tanto daquela primeira visão que você tinha, né? Então a minha ideia com você era justamente entender o que passava na sua cabeça da música pronta, para daí a gente já ir mais certeiro naquilo que a gente imaginava que poderia ser a música. E, gente, essa comunicação com o produtor, ela é muito louca, porque, assim, ele, como ele é produtor musical, as palavras técnicas, para ele, tem precisão linguística, né? Se eu falo, eu quero uma coisa mais comprimida, se eu utilizo termos ali, da equalização, da compressão, de não sei o quê, ele vai levar no sentido que ele tem, que é muito mais amplo do que... Você falou que você quer comprimir mais, eu vou comprimir mais, tipo isso, né? Tá ligado? Só que não necessariamente o que eu tô falando, Exatamente. comprimir, é o que significa para você comprimir. Então eu tentava me valer de palavras mais ordinárias. Aí eu mas falava como, pra tipo, você, Tânia, me passa o feedback da forma mais leiga possível. Em vez de você falar tá agudo, falar tá ardido. Beleza, eu já consigo entender mais às vezes, né? Tipo, porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e é outra. Às vezes a pessoa fala, tá faltando grave, mas às vezes não tá faltando grave, às vezes ela tá achando que o bumbo tá alto. Entendi. Aí o bumbo tem grave, daí, sei lá, né, tipo... Aí eu tentava falar, eu quero a guitarra mais brilhante, mais chamativa. E aí a gente conseguia ser bem mais assertivo, assim. Conseguia ser bem mais assertivo, assim. Agora, Laurene, toca Eu Quero Te Ver Feliz, a demo, por favor. Aí, ó, essa eu consegui botar a batera. Essa é a demo, verdade. Essa você lembra os acordes? Eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida. Mas a gente mudou, não mudou, eu acho? Eu fiz uma inversãozinha, eu acho, né, nessa música, eu acho. Acelerou, né? Que aqui tá mais lento, né? O baixo é eu fazendo como que é o nome? Fazendo na guitarra. Ó, mas se eu não me engano o sample é o soprinho, quer ver, ó? Ó, verdade, o tema ele manteve, né? Só que eu lembro que você falou pra mim, cara, esse metal tá frouxo. Vamos botar um metalzão aí. Não dava pra usar esse na gravação. Pode pausar, Laurene.
Você lembra os acordes ou não? Tá. Gente, essa música, Eu Quero Te Ver Feliz, ela eu fiz pra ser como se fosse um mantra, uma coisa assim, uma música pra você escutar de manhã, ou então indo viajar. E ela é como se fosse, dá pra você interpretar de algumas formas. A primeira é Deus falando pra você. Ele fala, eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida, que a alegria e o prazer sejam a sua companhia. E aí vem um, eu quero, que esse eu quero, pode ser interpretado como a repetição da pessoa que está falando, só que na verdade eu pensei no público. Então, o Deus está falando, né? Eu quero te ver feliz, não sei o quê. Quando o pessoal canta, eu quero, significa que quer tudo aquilo que falou antes, te ver quero felicidade, desfrutar o bom da vida, sentir prazer, enfim, a ideia da música é essa. A gente vai fazer uma versãozinha aqui, live. Arky Records. Eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida, que a alegria e o prazer sejam sua companhia. Eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida, que a alegria e o prazer sejam sua companhia. Desejo que o mundo te surpreenda e que a vida te entenda e te abrace com calor. Anseio que os ventos te consolem e que os sonhos te confortem quando faltar amor. Eu quero que a paz te acompanhe e que nada te desbanque desse brilho tão seu, tão seu. E espero que o tempo não apague aquela doce viagem que um dia aconteceu. Eu quero te ver feliz, feliz, desfrutando o bom da vida, que a alegria e o prazer seja sua companhia. Eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida, que a alegria e o prazer seja sua companhia. Eu tô aqui na Ark, vou fazer improvisação. Tô com o El Ribeiro, meu amigo do coração. Tô ligado, tá rimando, tá legal. Bandeira do Brasil, todo mundo mó astral. É Copa do Mundo, a gente vai se divertir. Quero todo mundo muito feliz, então eu vou rimando. Aqui no improviso é Lucas Orione, é você no paraíso. É você no paraíso. Yeah, eu quero te ver feliz, desfrutando o bom da vida e o prazer seja sua companhia. O El Ribeiro e Lucas Orione aqui nos estúdios da Ark. Porra, que caramba, El. Acho que a gente nunca tinha tocado assim. Um freestylezão aí, viu? Que isso? Improviso na hora, juro por Deus. Aí sim. Tô inspirado, tô feliz, é isso aí. Bom, pessoal, chegamos no fim de mais um Vira o Disco histórico. Elson, sabe o que aconteceu no último episódio? Gravei com o Jonathan e Adam. Trouxe pros caras aqui uma letra ao vivo. Falei, trouxe uma letra, acho que vai ficar bom pra vocês gravarem. Os caras, vamos pegar isso aqui, passei pro A dos acordes, ficou louco pra caramba. Os caras curtiram, falaram, vamos gravar, e tá sertanejão, pô. Massa demais, não, conheço eles, acho que eu já gravei alguma coisa com eles já. Aí tamo vendo, acho que vai rolar uma gravação, pô. Que massa. E é isso, quero agradecer aqui a presença do El, que deixou o seu cafofo, sua caverna, né, maravilhosa. Inclusive, pessoal, quem vê os 2 clipes que eu soltei lá no YouTube do meu disco e também os 2 Reels que eu soltei no Instagram, aquele estúdio maravilhoso, belíssimo que vocês
enxergam ali atrás é o Estúdio do El. Brabo, quem quiser fazer uma produção musical de qualidade, tá com um cara que, porra, tem mais de 20 anos de experiência, conhece bons músicos, tudo que você precisar de indicação, do processo criativo inteiro, desde a gravação, mix, master, divulgação. Cara, cola no Elzinho, entendeu? Cola no Elzinho, que o Elzinho é brabo. Escutem lá meu disco, vocês vão ver o que eu acho que tá bom, vai ser um bom exemplo do trabalho dele. Suas últimas palavras, meu querido. Agradecer pelo espaço, pelo convite, não só para o podcast, mas como poder ter feito parte desse momento da sua vida, como eu já falei, pô, legal demais ter te reencontrado depois de tantos anos. Olha, você me fez uma promessa, hein? Vou cobrar aqui ao vivo. O primeiro show, os outros não sei, mas o primeiro show você vai ser o guitarrista. Vamos pra cima. Estarei Fechou? lá. Vamos fazer sim. Então é isso, obrigado por ter confiado no trabalho, pelo convite de ter vindo aqui hoje. E, pô, fiquei feliz demais de participar de todo o processo. E conta comigo sempre, meu irmãozinho. Valeu, meu irmão. Tamo junto. É isso aí, vira o disco, 9º episódio, 10º, com o queridíssimo Robson Matos, já também no ar. Grande abraço, não se esqueçam aí, quem assistiu ao show da hora, se inscrever no canal, deixar o like e ativar o tal do sininho, que é muito importante pra gente crescer. Juntos, valeu, viva a música cuiabana, viva o rock, viva a cultura e viva Lucas Orione, que agora é artista. Beijo.